O que o fim do mundo em 2012 pelo calendário maia, a data limite do Chico Xavier de 2019 e a profecia do Apocalipse tem a ver, pessoal? Tem tudo a ver essas diferentes profecias, diferentes previsões que foram feitas por diferentes culturas, em diferentes épocas, em diferentes lugares. Todas culminam nesse período que nós estamos vivendo agora. Eu já fiz a leitura aqui do Apocalipse para vocês, explicando por que o Apocalipse bíblico refere-se ao período que nós estamos vivendo entre 2020 e 2023, mostrando as evidências que estão ali com o período que nós estamos vivendo agora. Mas existem outras profecias de outras culturas, feitas em outras épocas, que também culminam nesse período. Vamos falar um pouquinho sobre elas, especialmente sobre o Chico Xavier, sobre a profecia, a data limite e sobre as profecias que ele fez, psicografadas pelo Espírito André Luiz, falando sobre o futuro do Brasil. Eu sou o Satyaraj Adasanandasa e esse é o seu canal para a transformação através da evolução espiritual. Então, pessoal, o calendário maia, ele falava que em 2012 ia acabar o mundo, né? Lógico que não é o fim do mundo, mas sim o fim de um período para o começo de outro, né? O fim de um ciclo para o começo de outro. É um período de transição que ocorreu depois de 2012. E o Chico Xavier fez uma previsão, uma profecia, da data limite, que era 2019. A humanidade tinha um período de 50 anos, né? Onde ela teria que se redimir de seus crimes, né? De suas guerras de genocídio, principalmente em relação à Segunda Guerra, né? Então tinha um período de 50 anos que ia terminar em 2019, que seria um período de teste, onde a humanidade estaria sendo avaliada e que, dependendo de como a humanidade se comportasse, você teria um período, após 2019, de maior ou de menor turbulência, de período de catástrofes naturais, né? De cataclismos e tal. E vocês percebem como isso, essa previsão do Chico de 2019, essa data limite, coaduna com o calendário maia, 2012, tudo bem que tem uma diferença aí de 7 anos, mas 7 anos na história, né? Previsões de décadas, de séculos, não é nada. E o que acontece logo depois de 2019? Justamente em março de 2020, você tem a grande conjunção dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Júpiter, Saturno, Plutão e Marte, que é quando começa o período do Apocalipse, começa com a pandemia. Tudo isso eu já falei nos outros vídeos que eu falo sobre o Apocalipse, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Então, esse período que nós estamos vivendo agora, que vai terminar no final de 2023, esse período, que é o período do Apocalipse, ele poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Eu acho que a gente está aí num meio termo, poderia ter sido muito pior. Porque a humanidade, de fato, não se envolveu em grandes guerras de extermínio, apesar de que houveram pequenas guerras de extermínio nesse período, né, nesses últimos 50 anos. Houveram. Mas nada comparado à Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, eu queria ler um pouquinho a profecia de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, em 1952, que ele fala sobre o futuro do Brasil, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. E a Federação Espírita chegou a uma época a falar que essa mensagem era falsa, não é. O próprio Chico Xavier já falou sobre ela. O que acontece? Essa mensagem, de tempos em tempos, na época das eleições, ela é usada por alguns políticos para falar que o Chico está falando dele, né? O Bolsonaro usou agora aí para dizer que era o Bolsonaro, o político que ia salvar, né, a nação e tal, mas não tem nada a ver. Então o próprio Chico já veio a público, quando estava vivo ainda, porque isso já foi usado outras vezes, e falou que a mensagem não se referia a um político específico, que era sobre o Brasil, mas que não estava falando de um político específico, né? Ou seja, ele mesmo já falou que a mensagem é real, que a mensagem existia. Né? Agora a federação, depois que ele morreu, vai falar que é mentira. Ele próprio já falou sobre a mensagem, falou que a mensagem é real, só que ela não se referia a um político específico. Vamos ler um pouquinho essa mensagem, vamos ler, ela é curtinha, e a gente vai comentando aqui, tá? Foi escrito em 52, tá? Então vamos lá. É a mensagem de Natal do Espírito André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, em 1952. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. Um engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento do mundo inteiro. Então ele está falando aqui do período da Guerra Fria que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, onde existe ameaça mútua, né, do bloco soviético e do bloco ocidental,
de uma guerra nuclear, ou hecatombe nuclear. Então, a Guerra Fria é justamente isso, o equilíbrio dessas potências através da ameaça mútua nuclear, né? É disso que ele está falando. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da pátria. Então aqui está falando do Getúlio Vargas que se matou, né? O Getúlio Vargas mesmo, ele teve um período que ele foi um ditador, depois ele saiu, o Estado Novo, né? Depois ele saiu, depois ele volta, né? Eleito. E aí você fala aqui de uma justiça divina, né? Tal, né? E ele vai e se mata, né? Por pressões aí que ele estava sofrendo e tal. O Getúlio, ele foi um ditador, ele teve um alinhamento ao fascismo da Europa e ele implementou mudanças trabalhistas, né? Que trouxeram melhoras para os operários brasileiros, né? Ele fez a CLT, o Ministério do Trabalho, a Previdência, uma série de coisas que melhorou a vida dos trabalhadores, mas pelo lado do fascismo, que é o que é a diferença do fascismo para o socialismo? No fascismo, é o governo que controla o regime trabalhista. Ele dá as melhorias para você justamente não deixar que o comunismo cresça. No comunismo, ao contrário, os trabalhadores tomam as fábricas, tomam o poder, e aí eles implementam as mudanças. E no fascismo, não. O próprio Estado já dá essa mudança justamente para impedir que o comunismo cresça. E, obviamente, que quando Getúlio foi um ditador, teve todos os problemas que uma ditadura tem, perseguições e tudo. Por isso que ele fala aqui nessa justiça divina aqui, né? Como uma reparação pelo período fascista do Brasil, vamos dizer assim. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto virá um homem da terra do mártir Tiradentes, e apesar das pressões, muito fará pelo Brasil, inclusive que será o criador de uma cidade-jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Aqui ele está falando do Juscelino e das lutas armadas que teve no período, começou a crescer, né, a disputa mesmo entre o comunismo, né, o pessoal mais revolucionário, e o pessoal mais de direita, mais reacionário, mais ligado ao fascismo, né, vamos dizer assim. Isso, tudo aquilo que culminou no suicídio de Getúlio foi só aumentando, né, com o tempo. E aí veio o Juscelino, criou Brasília e tal. O Juscelino, ele veio de Minas, né, por isso que fala terra do mar Tiradentes, o Juscelino era mineiro. Mas será substituído por outro, que muita confusão irá criar e na sua saída injustificada vai deixar a nação abalada. Está falando do Jânio Quadros, que renunciou, né? E deste abalo vai começar o período crítico, até que o homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros, e vão derrubar a viga mestra da confusão. E então muita coisa nova vai acontecer. Então ele está falando o quê? Do período da ditadura. Então, depois que o Jânio renunciou, você teve o governo do Jango, João Goulart, foi um governo que teve muita instabilidade política, muita disputa, e aí você tem o golpe militar que começa justamente em Minas, na terra do mar Tiradentes, 31 de março. Aí você vê o homem de patriotismo falando dos militares, né? E aí, 1º de abril, o dia da mentira, né? Tem tudo a ver aí com o golpe militar, né? Acontece o golpe militar, derrubando a viga mestra da confusão, que era o Jango, né? Toda a confusão estava em volta dele, basicamente. E aí vem um outro período, um novo período, né? Da nossa história. Homens e mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Então aqui, gente, algumas pessoas, elas entendem que o parágrafo anterior, ele está falando do Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves, ele vem no fim da ditadura. E esse parágrafo que eu acabei de ler, está claramente falando da ditadura, né? Então é óbvio que a cronologia dos fatos é essa que eu estou falando aqui agora. Pela leitura que algumas pessoas fazem, é basicamente a profecia, né? Não passa pelo período militar. Eles pulam, né? Do Juscelino para o Jânio e já vai para o Tancredo. E não. Ele está falando sim aqui nesse parágrafo claramente da ditadura militar. Eu vou ler novamente. Homens e mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado. O regime, estou falando do regime militar. Mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens,
Muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então ele está falando aqui no período pós-ditadura. E aí você tem a Comissão da Verdade, toda essa questão que é feita posteriormente, né? Essa revisão que foi dos atos do regime, né? Prestar contas não só aos homens, a Deus. Isso está falando aqui. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Aí sim entra o ponto-chave que eu falo. Esse período que ele está falando aqui, aí ele está falando do período do Apocalipse. Sol, as enchentes e o frio, num período de cataclismas, percebe? Então nós estamos nesse período. Nós passamos por grandes enchentes que teve, né? Você teve até os desastres de Mariana, de Brumadinho, grandes enchentes nos últimos anos, principalmente nesse período do Apocalipse. Muito calor em alguns lugares, muitos incêndios, sol, enchentes e frio, né? Então nós estamos ainda nesse período. Então, a leitura que eu estou fazendo, nós estamos nesse período. Aí ele vai falando que vai acontecer ainda, percebe? Que não é Bolsonaro, né, ou outros políticos que já usaram essa profecia para eles. Ainda vai acontecer o quê? Mas no fim de tudo vai aparecer um homem franco, sincero e leal. Homem franco, sincero e leal. Que montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. Então esse final ainda não chegou nesse final. A gente ainda está no período de turbulência. Tá legal, pessoal? Então não tem nada a ver com Lula, com Bolsonaro, com Ciro. Não é nenhum desses daí. Tá? Essa pessoa ainda vai aparecer, esse período ainda vai chegar. Então, tudo isso tem a ver com a data limite de 2019. Por quê? Porque essa turbulência que ele fala aqui, esse período de frio, de enchentes, é justamente o período logo após a data limite de 2019. É o período do Apocalipse, que é de 2020 a 2023, conforme eu já falei aqui nos vídeos sobre o Apocalipse. Então nós estamos ainda nesse período de turbulência, e após esse período que a gente vai entrar num período de transição mais forte mesmo, para a nova era, para a Era Dourada. E se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto sobre a Era Dourada, eu estou com o livro aqui, publicado pela editora Apres, O Início da Era Dourada na Ciência e na Religião, desmistificando os aparentes paradoxos entre religião e ciência para explicar Deus, vida e matéria. Esse é o meu livro, publicado pela editora Apres. Você encontra na loja da editora, no site aí das principais livrarias aí online, e físicas também, tem versão e-book, versão impressa. O livro é muito bacana, ele é ilustrado, tá? Tem fotos coloridas. Ele explica muito sobre Deus, eu vou usar as leis da física para explicar a existência de Deus e como ele se expande, como o universo é criado, como surge a matéria, o que é espírito. Tudo isso eu vou explicando usando as leis da física e mostrando como essas leis estão descritas nos livros sagrados. Só que usando a linguagem que as pessoas tinham na época, né? E como que as religiões não são diferentes umas das outras, elas pregam as mesmas coisas. Então, ao invés de a gente focar tanto assim nas diferenças, a Era Dourada é justamente a Era das Convergências, a Era da Harmonia. E aqui eu falo muito sobre isso, sobre os ciclos da humanidade, e aí a gente vai entender como que nós estamos agora realmente no período de transição, com base nesses ciclos, com base em movimentos astronômicos, né? Então, isso aqui é para quem se interessa pelo assunto, para quem quer se aprofundar. Tá legal, pessoal? Deem suas sugestões também, se vocês quiserem que eu fale de algum tema, sempre focando na espiritualidade aqui no canal, nosso objetivo é esse, tá? Seja a transformação que você espera no mundo. Eu sou o Satyaraja Dasanudasara, trazendo reflexões para o autoconhecimento.